vamos tratar de dois temas que são bastante presentes, né, nas polêmicas, né, polêmicas discussões a respeito de modernidades, né, novidades, o que seria da família nos nossos dias, a família nos nossos dias teria efetivamente se modificado, aceitaria relações múltiplas, né, seja relação da família no sentido de um trio, né, ou quem sabe de 4 pessoas convivendo, 5, 3 homens, 2 mulheres, 4 mulheres, 1 homem, né? Tudo é possível, poligamia é possível, seja consentida ou não consentida, né? E a multiparentalidade, a presença de 2 pais com deveres e direitos, ou de 2 mães com deveres ou direitos, né? Tudo isto estaria apoiado num suposto direito à felicidade plena, à liberdade plena. É isso que nós vamos procurar examinar nessa nossa palestra. Pois bem, primeiro, então, uniões chamadas poliafetivas, muitas poliafetivas, e que chamo poligâmicas, porque poliafetividade nada mais é do que poligamia. Falar em poliafetividade, em poliafeto, né, gera uma certa sedução, né? Afinal de contas, afeto, sentimento, né? Afetividade, sentimento, e, portanto, isto seduz, né? E obnubila, nubla, né, o raciocínio. Na verdade, isto é poligamia, né? 2 homens, 1 mulher, 2 mulheres e 1 homem, né? Ou num número até maior de participantes dessa relação. Então, vamos dar o nome certo, né, que é poligamia. Argumentos em defesa dessa chamada união poliafetiva. Reconhecimento de um fato consolidado na vida real. Inexistência de impedimento legal. Não seria em forma de casamento, seria em forma de união estável, a constituição desta poliafetividade, chamada poliafetividade. O direito à felicidade e o direito à liberdade. Que lindo bolo, né? Com um homem e várias mulheres, ou então uma mulher e vários homens, né? O bolo dos noivos, né? De vários noivos. Pois bem, isto por si só, né, denota uma certa estranheza, né, à sociedade, não só a nós juristas, mas obviamente a toda a sociedade. Mas vamos lá. Fato da vida real. Matar é um fato da vida real. Roubar é um fato da vida real. Pode-se dizer, mas esses fatos não são consentidos. Pois bem, traficar, né, porque se há tráfico, há venda e há compra. É consensual. Vende-se e compra-se droga. É um fato da vida real? É. Mas isso não significa que estes fatos, assim como a bigamia ou a poligamia, que são fatos da vida real, mereçam, estas pessoas que participam destes fatos, a felicidade ou a liberdade. E isto merece efetivamente esta reflexão, né? Então, um fato da vida real por si só não gera a aprovação do direito, por ser um fato da vida social. Como eu disse, o poliafeto é uma expressão sedutora, estimula os sentimentos, os instintos, né? Amortece a razão. Então, temos ali um homem com 3 mulheres, né? Aqui, uma mulher com 2 homens. Eu quero saber quem daqui se vê, embora sem aqueles cabelos, naquela posição. Ou sem aquele chapéu, né? Que o homem está de chapéu, né? Vejam, fato da vida real,
uma vírgula. Fato da vida real excepcional. E o direito não serve para regular as exceções. Não é isso que o direito tem em vista. Não? Então, direito de família não aceita a poliafetividade. Poliafeto, que é uma expressão que, repito, induz em erro. No meu site, que está ali exposto na tela, www.reginabeatriz.com.br, na parte acadêmica, nós temos todo um estudo que nós vamos passar aqui, de pesquisa, da jurisprudência, do Supremo Tribunal Federal, do Superior Tribunal de Justiça, uma pesquisa ampla e completa, segundo a qual os nossos tribunais e nas instâncias superiores não dão direitos de família e direitos sucessórios às relações poligâmicas, sejam consentidas, sejam não consentidas. Pois bem, sobre a inexistência de proibição, de vedação legal, que é o outro argumento em defesa da poligamia. Tanto a união estável quanto o casamento são firmados em contratos, não? Claro que na união estável um contrato que pode ser, e via de regra é simplesmente verbal, mas não deixa de ser um contrato, e não se comparam aos contratos de direito obrigacional. Essa diferença entre o direito de família e o direito das obrigações é evidente, todos nós sabemos que existem. A Constituição Federal, no artigo 226, parágrafo 3º, protege a família constituída pela união estável entre duas pessoas. Na letra da lei, entre um homem e uma mulher. Segundo o Supremo Tribunal Federal, entre dois homens ou duas mulheres também, que é a união homossexual ou homoafetiva, né? Mas sempre em forma de monogamia. Portanto, a Constituição Federal não permite a poligamia, seja heterossexual, seja homossexual. O Código Civil, no artigo 1723, igualmente reconhece como entidade familiar a união estável entre duas pessoas, não 3, 4, 5 ou 6, ou quiçá o inferno é o limite, né? Aqui, o acórdão tão conhecido, né, a respeito das uniões homossexuais ou homoafetivas, e tanto o Supremo Tribunal Federal diz que a união homossexual, para ter validade e para ser reconhecida em efeitos de direito de família, é necessário que ela se assemelhe ao casamento, se assemelhe à união estável entre um homem e uma mulher, né? E esses votos que estão aqui sendo passados, né, naqueles grifos, mostram que este é o pensamento do Supremo Tribunal Federal. É importante, quando um acórdão traz votos, que nós leiamos todos os votos, e não só o voto do relator, né? Porque os outros votos compõem a decisão do tribunal. Pois bem, vejam, do ministro Ricardo Lewandowski, do ministro Gilmar Mendes, a união homossexual é possível em forma de família naquilo que for cabível, não? Só podem ser aplicadas, segundo o ministro César Peluso, as normas correspondentes àquelas que no direito de família se aplicam à união estável entre o homem e a mulher. O Código Civil estabelece os deveres oriundos ou, enfim, que são consequência, inclusive, da união estável, né? Deveres de lealdade, de respeito, de assistência. Um outro argumento, que é aquele, não, mas união de dois homens e uma mulher, ou de duas mulheres com um homem, inclusive a não consentida, uniões simultâneas, que é uma outra expressão maquiada, né? Uniões simultâneas, né? É uma maquiagem, né? Poligamia. Em forma de união estável não seria crime? Claro que não. Vamos ver o ano do Código Penal, 1940. Naquela época, né, eu não tinha nascido ainda, pode parecer, mas eu não era nascida, né? Naquela época, não havia união estável.
união estável não era reconhecida como família. Por isso que o Código Penal, no artigo 235, classifica como bigamia, tipifica o crime de bigamia, quando existir casamento. Por isso não se refere à união estável. Portanto, isso não é um argumento válido em defesa da poligamia, o fato de que, em havendo união estável de 3 ou 4 pessoas, não haveria crime. Pois bem, no ano passado, muito se falou sobre escritura pública de união poliafetiva, né? Essas escrituras são inválidas, além de ilegais, tanto em razão da Constituição, como naquele artigo citado, como no artigo 1º, inciso 3º, dignidade da pessoa humana. Eu volto à lembrança daquelas imagens, né, antes vistas, inclusive a da piscina, com aquela mulher, com aqueles cabelos, né, e aqueles 2 homens. Aonde existe dignidade naquelas pessoas? Onde está a dignidade? A dignidade não é um conceito pessoal. A dignidade é um conceito social. As pessoas não são dignas em si. Elas são dignas perante a sociedade e o pensamento da sociedade. É a chamada reputação social. Pois bem, o artigo 226, no seu caput, também é outro óbice constitucional. A família monogâmica é base da sociedade, e é base da sociedade, sim. É com base na família que a sociedade se constrói. E aí a importância do direito de família. E aí também a grande importância da nossa Comissão de Direito de Família da Ordem dos Advogados do Brasil. E esse negócio jurídico, essa escritura pública de trio, né, que se falou no ano passado, foi lavrada uma escritura em Tupã, né, na cidade de Tupã, que acabou sendo divulgada no mundo inteiro, né, mas impressionante, né, como uma cidadezinha como Tupã, né, com todo respeito pela cidade do interior de São Paulo, mas, né, isto se espalhou no mundo inteiro de uma maneira crítica, note-se. Jornais de toda a Europa, inclusive de países do Oriente, da América, né? Tanto a América do Norte quanto a América do Sul, também no meu site vão encontrar esse material, né? Falando que o Brasil teria adotado a poligamia. Que é isso? Uma escritura pública, por si só, ela não gera esse efeito, né? Não é porque uma escritura pública é feita, né, que ela vale. Então vamos fazer uma escritura pública de venda e compra de droga. É por isso que essa escritura pública terá validade? Claro que não. Porque ela é feita, porque ela é pública? Claro que não. A validade de um negócio jurídico requer, como diz o artigo 104, inciso 2º do Código Civil, objeto lícito. E a poligamia é um objeto ilícito. Nossas relações são monogâmicas pela Constituição Federal e pelo Código Civil. A escritura pública deve, portanto, respeitar as normas constitucionais e da legislação ordinária, de modo que este tipo de relação, né, não pode ser objeto de uma escritura pública. Essa escritura pública feita no ano passado em Tupã, ela não tem validade. Segundo o desembargador Ricardo Dipp, numa obra importantíssima que todos os tabeliães de notas deveriam ler, que se chama Prudência Notarial, é dito que ser jurista é aquele, tem o significado de ocupar-se de saber o direito, né? Fala da função política, social do notário, que não é apenas de ser jurista, mas é sobretudo de ser um jurista a quem se faz convergir a titularidade da fé pública, né? E ele termina dizendo que há boas intenções que emparedam os infernos, né? Porque dizer que há uma boa intenção na celebração de uma escritura pública de um trio, né? Isto, obviamente, não pode ser havido como boa intenção propriamente dita. Essa escritura pública de trio não gera efeitos entre as pessoas que a celebram. Por quê? Porque não há fidelidade, claro, não há, já parte daí, né? Que fidelidade, que respeito? Pois se já, né, existem 2 mulheres com um homem ou 2 homens com uma mulher, onde é que está o dever direito à fidelidade, né? Não há assistência, né? Não vai haver direito à pensão alimentícia. Por quê? Porque a relação não tem validade,
não é aceita pelo direito de família. Não gera efeitos patrimoniais, não gera efeitos de regime de comunhão parcial de bens, não pode gerar, porque os regimes de bens são aplicados ao casamento ou à união estável entre duas pessoas, e não 3, 4 ou 5. Né? E não gera efeitos também perante terceiros, nem entes públicos nem privados, nem INSS, seguros, planos de saúde, Caixa Econômica, Receita Federal e clubes. Eu quero lembrar o seguinte, existem algumas decisões de primeira instância na Justiça Federal, dando direitos previdenciários por morte de pessoa casada, homem casado, ou que tenha vivido em união estável, em relação à terceira, né? A segunda, melhor dizendo, né? Ou quem sabe depois a terceira mulher. Né? No direito previdenciário, nós temos uma natureza diferente do direito de família. Né? O direito previdenciário, ele tem em vista arrecadar dinheiro de todos nós, né? Para poder beneficiar as pessoas que necessitam, né, dentro de uma principiologia muito diversa do direito de família. E eu quero lembrar também que essas decisões são decisões de primeiro grau, né, de modo que esta questão ela está sob a égide do Supremo Tribunal Federal, foi havida a questão como de repercussão geral e ainda não há posicionamento do Supremo Tribunal Federal. As decisões do STF e do STJ, às quais me referi, que negam qualquer direito, inclusive previdenciário. Né? É claro que a questão de repercussão geral ainda vai ser definida, mas já há vários acórdãos que negam, não só no direito de família, mas também no direito previdenciário, direitos à poligamia. E aí vamos, né, vários acórdãos, começando ali pelo ministro Marco Aurélio como relator, ministra Nancy Andrighi, todos eles no site, repito, ministro Luiz Felipe Salomão, que é havido como dos ministros mais arrojados, mais avançados no Superior Tribunal de Justiça. Né? Não há, segundo também esse ministro, Luiz Felipe Salomão, qualquer direito de família, né, na poligamia. Ministro Aldir Passarinho Júnior, mais uma vez outro acórdão do ministro Luiz Felipe Salomão, Vasco de la Justina, ministro Haroldo Rodrigues, ministro Ari Pargendler, mais uma vez a ministra Nancy, Jorge Scartesini, enfim. É um número razoável, né, de acórdãos do Superior Tribunal de Justiça, além daquele do Supremo Tribunal Federal. O STJ e o STF não admitem a poligamia. Nem a consentida, do chamado trio, aquele, né, que lavrou aquele que celebrou aquela escritura no ano passado, e outros que possam ter esta poligamia implantada, nem escondida, ou seja, do amante, da amante, a chamada mancebia. Para terminar esta parte e entrar na multiparentalidade, não sei quanto tempo me resta, né? Todos os países do continente americano, do continente europeu, também no Oriente, a China, não aceitam a poligamia. Países que aceitam a poligamia, por exemplo, na África, né? Aqueles países que ali estão, não sei se conseguem enxergar, né? Mas são países que certamente não têm semelhança com o nosso, né? Países da Arábia Saudita não têm os mesmos costumes que o Brasil tem, né? E, falando da África, em grande parte desses países, se não na maior parte, países que sequer têm um índice de desenvolvimento econômico, né, apreciável. Os menores índices de desenvolvimento econômico existem nesses países que adotam a poligamia. Afinal, se uma mulher já dá despesa, imaginem duas. Não é? Pois bem, leva à falência, né? Ou se um homem já dá despesas, né? Imaginem dois. Né? Pois bem, falando da multiparentalidade, seria a figura de dois pais, um biológico e um socioafetivo, ou de duas mães, uma biológica e uma socioafetiva, com deveres e direitos. Dever de guarda, então um filho poderia ficar sob a guarda de duas mulheres, ou com
ou sob o direito à visita de 2 pais, né, com direitos sucessórios. Bem, nós vamos examinar este tema e vamos ver que a paternidade socioafetiva, que passou a ter apoio no Código Civil, no artigo 1593, que abre a possibilidade de a paternidade socioafetiva ser reconhecida, com aquela expressão, o parentesco pode ter outra origem, além do parentesco natural ou civil, natural consanguíneo, civil por adoção, efetivamente foi uma evolução. Este artigo trouxe uma evolução. Veio a possibilitar o reconhecimento da paternidade socioafetiva, tanto registral, que é aquela adoção à brasileira, quando o homem registra como seu filho alheio que não foi reconhecido pelo pai biológico, como a parental por afinidade, a do padrasto, a da madrasta, né? Quando existe ou a morte, ou existe um abandono do pai, ou raramente da mãe biológica. Na espécie registral, os requisitos são inexistência de vício de consentimento, o homem não pode ter sido enganado, graças a Deus a jurisprudência reconhece hoje, depois de uma evolução, né, que é preciso que o pai socioafetivo saiba que está registrando o filho que não é seu. Porque, há algum tempo atrás, queriam defender também esta triste ideia, alguns, que mesmo o homem enganado pela mulher, teria que engolir o filho alheio, o que era um absurdo. Né? Então, a jurisprudência se pacificou. É preciso que o pai saiba, né, o pai socioafetivo saiba que o filho não é seu. O pai deve tratar o filho como seu e vice-versa, reconhecimento na sociedade, a chamada posse do estado de filho. A inexistência de vício de consentimento, como já, né, citamos, né, e na espécie parental por afinidade, não há registro, mas há toda um acompanhamento da educação, da formação, e perante a sociedade também o padrasto é havido como pai. Nossa jurisprudência também pacífica nas instâncias superiores e dentro de uma questão de repercussão geral, havida como repercussão geral pelo Supremo Tribunal Federal, e também está para ser julgada, é sempre referida à prevalência de uma ou de outra. A prevalência da paternidade socioafetiva ou da biológica, e não a concomitância. Né? Não existe nenhum reconhecimento no nosso direito de paternidades concomitantes ou maternidades concomitantes. Vejamos. Esse recurso extraordinário, né, que está, então, portanto, no STF para julgamento, vejam a expressão em negrito, prevalência da paternidade socioafetiva em detrimento da paternidade biológica. Prevalece ou não? É a dúvida. Mas não. A dúvida não é referente a podem existir duas paternidades, não, é prevalência, né? Uma ou outra. Aqui também no STJ já julgado este caso, sobre prevalência, né, da paternidade socioafetiva, mais um acórdão aqui também do STJ, também ministro Luiz Felipe Salomão, o outro anterior da ministra Nancy Andrighi, que também fala em prevalência da paternidade socioafetiva sobre a biológica. Aqui uma observação, a maior parte dos acórdãos, né, vão pela prevalência da paternidade socioafetiva. Por quê? Porque, na maior parte das vezes, eu vou só aqui correr, né, para não atrasar a próxima palestra, né, na maior parte das vezes, aqui, né, nós vamos voltar rapidamente nesse acórdão, nós temos uma ação proposta por um pai registral ou terceiros, que são os outros herdeiros, contra o filho socioafetivo, né, para anular um registro de adoção. E é claro que daí prevalece o vínculo socioafetivo em proteção daquele cujo pai socioafetivo faleceu e que não pode ser retirado da ordem sucessória, tem direitos sucessórios. Né?
Por vezes, a ação é proposta, algumas vezes, não tantas, mas é proposta pelo pai biológico, né? Também em caso de filho falecido ou então em caso de filho ainda vivo. Na maior parte das vezes prevalece o vínculo socioafetivo, e é dito nos acórdãos o seguinte, que se esse pai não se mexeu, não foi buscar, quando o nascimento do filho, o seu reconhecimento, não é depois da formação de um vínculo socioafetivo que ele tem o direito de fazê-lo. Se ele se omitiu antes, ele não pode estragar aquela relação, vamos dizer assim, depois. E quando a ação é proposta pelo filho, né, prevalência do vínculo biológico ou do socioafetivo, mas sempre prevalência de um ou outro em preservação do princípio da dignidade humana e com a prevalência dos interesses do filho. Mas essa prevalência dos interesses do filho deve levar em consideração o quê? Deve levar em consideração que existe uma sociedade, né? Essa sociedade também, né, ali regulada pelo direito de família, que impõe limites. E um dos limites é, o direito reconhece a figura de um pai ou de uma mãe. Esse caso aqui, né, que foi divulgado, ele é um julgamento do Tribunal de Justiça de São Paulo, relator desembargador Alcides Leopoldo e Silva Júnior, é um caso exemplar, né, e é um caso que não reconhece a multiparentalidade. Sabem por quê? Porque, no caso, a mãe tinha morrido quando este filho, a mãe biológica, quando este filho tinha apenas 3 dias de vida. E a madrasta o criou. E em respeito à memória da mãe falecida, né, esta senhora que aí está ao lado deste rapaz, não promoveu, juntamente com ele, uma ação de, ou não realizou uma adoção, não quiseram a adoção, quiseram conservar a mãe biológica como tal, né, e também reconhecer o vínculo socioafetivo. Mas isso é uma situação totalmente diferente, nós não estamos falando aí de concomitância. O problema é que a mídia, né, às vezes traz por força, né, de quem inclusive é entrevistado pela mídia, né, uma ideia falsa do que o tribunal decidiu. O Tribunal de São Paulo não acolheu a multiparentalidade no caso. O Tribunal de Justiça de São Paulo acolheu simplesmente, né, a posição de uma mãe socioafetiva diante de uma mãe biológica falecida com 3 dias de nascimento, né, deste filho. Pois bem, é preciso que nós, juristas, estejamos sempre atentos, né, e lendo com muita atenção as fontes ou formas de expressão do direito, no caso, a nossa jurisprudência. Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul não acolhe a multiparentalidade. Outra ideia falsa que se coloca, né, muitas vezes, é que o Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul acolheu a multiparentalidade. Acórdãos recentes, olha, em 2013, outro de 2013, né, Dr. Sérgio Fernando de Vasconcelos Chaves, desembargadora Liz Helena Robles Ribeiro, mais um acórdão de 2013, outro do desembargador Sérgio Fernando de Vasconcelos Chaves, né, não acolheu a multiparentalidade e diz o seguinte, né, parece claro que para o autor, que era o filho, se o seu pai biológico de nada valeu enquanto vivo, talvez lhe possa servir depois de morto, né? Mas o autor vislumbra apenas a sua vantagem econômica em decorrência da possível herança e não anulou o registro da paternidade socioafetiva para que fosse reconhecido como pai o falecido, porque os interesses eram somente de vantagens econômicas. Essa é a jurisprudência verdadeira do Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul. E, por fim, né, essa absurda cumulação entre padrasto e pai biológico, quando o vínculo de afinidade entre o padrasto e o enteado se extingue. Por quê? Porque existe uma separação, um divórcio, ou enfim, uma desunião, se for união estável, entre o homem e a mulher. Então, aquele que era padrasto só continua a ter um vínculo com aquele enteado no que se refere aos impedimentos matrimoniais. Só.
Mas esse vínculo se extingue. Como é que esse padrasto pode ser condenado a prestar alimentos ao enteado ou à enteada, uma vez que finde este vínculo? Claro que não. Isto não tem nenhum apoio no ordenamento civil, isto não tem nenhum apoio na jurisprudência, né? E este acórdão, que também foi divulgado como uma nova ideia do direito de família, desculpem, não passou de uma sentença numa cidade de São José, primeira vara de São José, em Santa Catarina. Se uma outra sentença é proferida acolhendo, né, um pedido de pensão alimentícia do enteado ou da enteada em relação ao padrasto ou à madrasta, isto não significa jurisprudência. Jurisprudência é dos tribunais, em especial dos tribunais superiores, claro, e sem dúvida nenhuma do nosso Tribunal de Justiça de São Paulo, mas não se pode negar, em especial dos tribunais superiores, né? Então, nesse caso, vejam, foi reconhecida numa sentença, numa mera sentença, claro, né, a dependência financeira da enteada em relação ao padrasto para comprar o bichinho ou o grande, né, bicho de pelúcia na Disney, né, porque o padrasto a levou para a Disney e porque o pai biológico não teria a mesma condição do padrasto. Ora, a mãe desta mocinha que vá trabalhar. Trabalho enobrece, né, para poder propiciar para a filha, se ela considera que o pai biológico não lhe oferece condições adequadas, aquilo que o padrasto podia oferecer. Esse tipo de decisão, e pasmem, eu fui procurar no Tribunal de Justiça de Santa Catarina se havia uma reforma, né, que é o que vem à cabeça, né? O advogado não juntou as peças obrigatórias e o recurso não foi conhecido. Triste, né? 20 e tantos % dos salários desse engenheiro, né, destinados, portanto, a uma pensão alimentícia para esta moça, até os limites da nossa jurisprudência, 24 anos de idade, ou término da faculdade, ou casamento ou união estável, né? Pois bem, esse tipo de decisão leva ao desamor, à quebra de afeto, né? Se essa moda pega, né, vamos falar assim, né, num sentido mais forte até, né, se essa moda pegar, imaginem quais serão os homens que queiram se unir a mulheres com filhos, não é? Afinal de contas, se terminar o casamento ou a união estável, eles podem ser obrigados a sustentar filho alheio. E quais serão as mulheres que vão querer se unir com homens também com filhos? Porque há muitas mulheres hoje que ganham muito mais do que os homens, graças a Deus, não é? Né? Que evoluímos, né? Nesse aspecto, também poderemos ser obrigadas a pagar pensão alimentícia para filhos alheios, né? Então, isso será motivo de desamor, de desafeto. Isso não é algo que tenha qualquer apoio, nem mesmo nessa tal incontida afetividade que hoje é propagada no direito, aspas, de família. E, falando dos enunciados das jornadas de direito civil, eu quero dizer a todos o seguinte, que essas jornadas que são feitas em Brasília, com a participação do Supremo Tribunal Federal, do Superior Tribunal de Justiça, do Conselho da Justiça Federal, neste ano agora, em março de 2013, com a reunião de um auditório mais ou menos como este, né, em número de pessoas que votam esses enunciados, são 500, né, professores, magistrados, advogados, né, que estão ali, procuradores, né, promotores, que estão ali votando os enunciados em Brasília todos os anos. Esta é a 6ª jornada de direito civil. Muitas sugestões, é porque as sugestões são individuais, né? Note-se. Então, quando falamos muitas, individuais, né, foram feitas para reconhecimento da poligamia e da multiparentalidade. Nenhuma foi acolhida nos enunciados. Todas as propostas de enunciados de poligamia e de multiparentalidade foram rejeitadas.
Então, este efetivamente é o pensamento da nossa sociedade e é o pensamento da nossa área, né? Que é a área do direito, nas suas mais diversas profissões, né? Então, sejamos advogados, sejamos magistrados, sejamos promotores, sejamos procuradores, que somos aqueles que conhecemos, né? Entendemos, nós todos sabemos, né? O direito.